de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Meus queridos, muito boa noite. Uma excelente noite de domingo, né? Um dia atípico para um inverno, né? O nosso veranico. Uma gratidão muito grande de estar novamente nessa casa, que foi a casa que me trouxe para o Espiritismo e que provavelmente salvou essa encarnação. E aí a gente vem, né, conversar sobre o capítulo 3º da segunda parte do Livro dos Espíritos. É um capítulo que tem quase 20 perguntas, onde Kardec vai trabalhar essa questão que a gente tem, uma vez que a gente entra para a doutrina, que a gente começa a estudar Espiritismo, a gente sabe, não sei se vocês sabem, mas que a gente vai um dia desencarnar. E aí, isso traz algumas consequências, né? Por exemplo, saindo daqui, não aqui por favor, mas de repente saindo daqui, voltando para casa, dobra uma esquina, você escuta uma senha. 4.584. É você, a sua senha para desencarnar. Olha que coisa boa! Como é que a gente está preparado para passar por essa experiência? Morri. Melhor, desencarnei, porque quem morre é o corpo. O espírito desencarna. Então, durante toda essa nossa vida encarnada, e enquanto sociedade humana, a gente tem, durante muito tempo, essa ideia de que a morte é um bicho feio, com a foice na mão, já diz até na musiquinha da evangelização infantil, né? Que quer nos destruir, que quer que a gente perca. Toda vez que a gente fala em morte, a gente fala em perda. Perdeu um ente querido. E quando a gente estuda Espiritismo, a gente descobre que não perdeu, não. Que a gente não morre. E isso traz consequências. Se eu não morro, sabe aquele parente chato? Também não morre, não. E se está com você nessa encarnação, meu amor, é para a eternidade. Então, essas considerações que a doutrina traz para a gente, que o estudo do Espiritismo vai nos alargar mais a visão, faz com que a gente, muitas das vezes, tenha uma certa... A gente estuda fluido, a gente estuda perispírito, a gente estuda vida no plano espiritual, estuda uma série de coisas, mas na hora que vem o momento da gente pensar, e eu estou preparado para passar por essa experiência? E Kardec se preocupou com isso. E fez uma série de perguntas. Convida, a gente não vai falar de todas as perguntas, obviamente, não ia ficar uma coisa muito antididática para uma palestra pública de mais ou menos 50 minutos, mas eu convido que a gente pense, porque quando a gente começa, pense em casa, traga seus estudos, suas reflexões para o ESD, né, para o estudo sistematizado da doutrina espírita, que todas as casas têm, para todos nós podermos estudar o Espiritismo. E aí a gente vai estudando e vai descobrindo que a morte não é tão feia assim. Se a gente se preparar, se a gente se organizar, olha, ela pode ser até um cara legal, que usa calção branco com bolinha vermelha, né? Não fica tão assustador mais assim, né? Porque o nosso maior medo é daquilo que a gente não conhece. E quando a gente aprende, e quando a gente começa a refletir sobre essas questões, junto com Kardec, com o apoio da espiritualidade, que sempre nos ampara, sempre se faz presente com a gente começa a perceber que a gente precisa se preparar para esse momento. Não que a gente tenha pressa, mas invariavelmente ele chegará para todos nós a qualquer instante, mesmo que você tenha menos de 30. É difícil a gente pensar nisso, mas imagina, você na flor da juventude, vira a esquina, chama a sua senha. Você está preparado? E a gente que tem que já está na casa 200, né? Que a gente só começa a pensar nisso... eu também. Estamos na casa 200, 40, 50, 60, 70, 80. Só sai da casa dos 200 quando chega a 100. E aí, quando você já está mais próximo dos 100, a gente já começa a considerar algumas questões, né, dessa questão do desencarne. Então, como os meus amores, como os nossos amores vão lidar com essa experiência conosco? Porque se eu me preparo, mas não preparo a minha família, os meus amigos, as pessoas que eu amo, na hora do meu desencarne, pode acontecer que elas fiquem desesperadas.
e atrapalhem o meu processo de desencarne. E ao liberar energias, né, negativas, de desespero, de ansiedade, de revolta, isso pode reverberar também no meu perispírito, que está ali naquele processo de soltar do corpo físico e voltar para casa, né, para o mundo normal primitivo, que é a origem de todos nós, que é o plano espiritual. Então, a gente precisa se preparar para esse momento. Por quê? Kardec também pergunta como é que acontece logo após o desenlace. E aí a espiritualidade vai dizer para Kardec que quando a alma, que é o espírito encarnado, deixa o corpo, volta a virar espírito. Vai para o plano espiritual de acordo com a sua vibração. Então, se você focou sua mente em coisas boas, na construção do bem, na busca do belo, provavelmente você vai para uma colônia. Não precisa ser nosso lar, existem várias colônias espirituais. Todas elas têm condição de nos receber e de prover para a gente a condição da gente continuar evoluindo. Então, lá no plano espiritual, continua havendo cursos, continua havendo estudo, continua havendo trabalho, continua havendo todo um desenrolar de vida, porque a vida tem que se movimentar. Mas, se a gente não se preparou para esse momento, se a gente focou a nossa mente em coisas mais materiais, a gente vai ter dificuldade para chegar lá. Embora a vida seja eterna, nós teremos inúmeras oportunidades. O próprio Livro dos Espíritos, a espiritualidade fala para Kardec, serão tantas chances quantas forem necessárias até a gente conseguir se desvencilhar da nossa animalidade, né, e poder continuar no processo evolutivo. Há momentos em que a gente fica preocupado, o que a gente vai levar daqui? Então, as emoções, os pensamentos, os vícios mentais que a gente traz vão nos seguir no plano espiritual. Já a parte material fica toda aqui. E aí, Kardec vai mais além e pergunta esse momento exato da separação da alma e do corpo. Quando é que acontece? É igual um interruptor que eu ligo e desligo? Ligo, a alma está no corpo, desligo, a alma solta. E a espiritualidade responde que não. São laços que vão se desatar, não se quebram. E aí a Kardec, né, insiste em várias vezes. Quando a gente estuda o método de Kardec para a espiritualidade, a gente vê que Kardec era danado, porque ele fazia 5, 6 vezes a mesma pergunta de forma diferente para médiuns diferentes, até selecionar aquelas respostas que tinham mais a ver. E aí, quando ele pergunta, né, e a gente vai ver muito isso ao longo do Livro dos Espíritos, quando ele vai fazendo perguntas mais diretas de como a gente se sente, como é que é a situação, como é que a coisa funciona, a maioria das respostas da espiritualidade é: depende. Depende. Há um sem número de situações para cada caso. E aí depende de cada um, porque cada mente é um universo, cada espírito é um universo em si. E aí, o tempo para esse perispírito se soltar depende. Pode levar segundos, pode levar meses, podem levar anos. A gente, quando pega o livro Céu e Inferno, naquela parte onde os espíritos infelizes vêm contar, ou vêm falar com os médiuns da Sociedade Espírita de Paris, a gente vê muitos casos em que eles, no início, o tempo todo eles pedem prece, e o tempo todo eles falam que ainda não posso falar porque ainda estou preso no corpo, vem morar por mim em cima do meu túmulo. Na Revista Espírita também tem vários casos desses, e a gente percebe que o desligamento do corpo físico pode não ser tão rápido. Mas, quando o espírito se prepara e não dá tanta, né, não se liga tanto à matéria, o desencarne pode ser uma coisa absolutamente fantástica, pode ser um alívio. Um exemplo, vocês conhecem esse moço? Pois é. Esse moço, quando estava próximo de desencarnar, ao desdobrar na hora do sonho, né, quando a gente dorme, o espírito desdobra do corpo, ele chegava no plano espiritual assim, forte, vigoroso, independente, cheio de energia, ia trabalhar, ia fazer um monte de coisa toda noite. Mas a noite termina. E no amanhecer, esse espírito tão forte, vigoroso e tão independente tinha que voltar para o casulo, para o escafandro de carne. Chico já estava num ponto próximo do desencarne que não tinha um pedacinho do corpo que não doesse.
para levantar a mão e apertar a mão de alguém, uma pessoa tinha que segurar a mão do Chico para ele poder apertar a mão. Dependente para tudo. Então precisava de ajuda para ir ao banheiro, precisava de ajuda para tomar banho, já não conseguia andar sozinho. Mas quando dormia, forte, vigoroso, cheio de energia, como ele deve estar por aí, trabalhando que nem um doido, porque a gente, quando trabalha e gosta do trabalho, aquela ideia de ficar sentadinho na cadeira de praia, olhando para o lado direito de Deus, né? E imaginando a vida de contemplação, para quem gosta de trabalhar, para quem sabe que Deus é trabalho, que o Pai trabalha até hoje, e a gente tem vontade de trabalhar também, já sabe que não dá para ficar parado. Então, Chico provavelmente, imagina, a hora que desencarnou, teve dificuldade? Toda noite já soltava um cadinho mais, soltava um pouquinho mais, até o Brasil ser campeão. Aí ele pode soltar de vez e seguir para casa sem ser atrapalhado, muito pelo contrário, porque a psicosfera do país estava em festa. O Brasil ganhou a Copa. E isso foi fundamental para o desencarne de Chico, porque se a gente soubesse que ele estava para desencarnar de uma forma mais... Porque ele estava, já tinha um tempo, né, internado. E entrava no hospital, saía do hospital, aquela coisa toda. Mas se a gente estivesse assim, sem a Copa do Mundo, provavelmente as notícias o dia inteiro ia ter alguém de plantão na porta dizendo: Chico está morrendo, Chico está morrendo, Chico está morrendo. E aí a gente fica jogando energia. Fica, Chico. Igual a gente está fazendo com o Divaldo. Fica, Divaldo. O Divaldo falou que já recebeu um indulto, que ele tem mais um tempinho por aqui, mas ele não sabe quanto. Pode ser mais um ano, pode ser mais alguns meses, a gente não sabe. E toda vez que ele fala isso, tem um monte de gente que fica perto falando assim: ah, não, mas ele não pode desencarnar agora. Coitadinho, gente. 91 anos. Teve que operar agora a coluna por causa da dor. E a gente segura. Né? Nossos irmãos, nossos parentes, nossos amores fazem isso com a gente também. Se a gente não prepará-los e não se preparar, a gente fica segurando. E aí você entra numa UTI. O Sandro Klins uma vez contou esse caso, eu achei muito interessante. Entra numa UTI, todo mundo que está lá precisa de uma única especialidade: otorrino. Porque Jesus chama e ninguém escuta. A gente gruda na carne e não quer sair de jeito nenhum. Mas precisa. Quando há necessidade do desencarne, a gente tem que ir. E que a gente possa ir da melhor forma possível. Por isso é importante que a gente viva para que na hora do desencarne, da gente continuar a vida no outro plano, a gente esteja em melhores condições. Isso significa que a gente precisa tomar uma série de atitudes que não são muito agradáveis do ponto de vista material. Eu mesma estou vivendo esse conflito desde que me tornei espírita e descobri que eu não era tão maravilhosa quanto eu achava que eu era. Porque o problema da doutrina é que a gente, quando começa a fazer a autoanálise para fazer a reforma íntima, você começa a descobrir que você tem um monte de picuinhazinha pequenininha, um monte de defeitozinho que chega a irritar de tanto que é. Quando eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira coisa que eu fiz, fui lá na Características do Homem de Bem. E você começa a passar, e você começa a ver que você não tica nada, ainda não consegue... Tem paciência e benevolência e indulgência. Aí você lembra do filho que não arrumou a casa. Né? Você entra dentro do quarto, parece o Titanic, depois que sofreu o naufrágio. Aí você vê que você não tem paciência. Né? Ainda mais quando você pede 2, 3 vezes. Né? E a criança está lá, resolvendo outras coisas, que para ele é importante naquele momento. E aí você vê, precisa de indulgência para com o outro. E aí não vai. Aí você lembra, não pode fazer maledicência. E aí a gente lembra que quando a gente resolve não fazer uma coisa, meus irmãos, se preparem. Todas as oportunidades de fazer vão chegar a você. Eu resolvi parar de reclamar. Eu estou há 2 anos, vai fazer 2 meses semana que vem, 2 anos e 2 meses, tentando ficar sem reclamar nada. Posso pensar, mas não posso falar. Aí fica gripado, o tempo muda, o filho cai doente, dá problema no emprego, família entra num monte de treta, acontece um monte de coisa. Mas por quê? Porque eu pedi para eu parar de reclamar. Eu não vou reclamar se não tiver problema. Quem reclama quando está tudo bem? Mesma coisa, a gente quando já pede e consegue, né, ter um pouquinho da virtude da paciência, você vai atrair gente chata. Vai aparecer gente complicada no universo. Você abre o armário, sai alguém de Nárnia para tentar a sua vida, porque você pediu e já tem possibilidade de trabalhar a sua virtude da paciência. Então, a nossa família, nosso emprego,
a nossa escola, o local onde a gente convive com outros seres humanos, a casa espírita, são academias de virtude evangélica. Então, todos nós temos em algum desses locais, que é o nosso personal trainer de paciência, nosso personal trainer de indulgência, o nosso personal trainer de benevolência, de humildade. Filho, então, é o personal trainer de humildade, porque tudo que a gente é arrogante em achar que a gente faz melhor, o filho vem e mostra pra gente que a gente não está fazendo. Cada vergonha que a gente passa com os filhos na rua, que Deus me livre. Hoje, quando eu chego no shopping, tem uma criança jogada no chão, né, fazendo birra, eu olho e se eu puder, eu abraço aquela mãe e digo, olha, se serve de consolo, passa. Passa, porque se ele está no chão gritando, é porque você negou. Então você está educando. Você é uma boa mãe. Que a gente tem, a maioria das vezes, aquela ideia de que, nossa, não soube educar, a criança está fazendo escândalo. Mas até você ter um desses anjinhos que sobe para a terra, não é o anjo que desce, é o anjo que sobe e que se joga no chão por qualquer coisa, aí você aprende que não é assim. Então, sejamos solidários, né? E aí, Kardec também pergunta para a espiritualidade, lá na questão 159, que sensação a alma vai experimentar no momento que se reconhece no mundo dos espíritos. Não lembro qual foi o palestrante que disse, mas eu achei a ideia sensacional. Acordou de manhã, ainda mais depois que entrou na casa do Zenta. Acordou de manhã, não fez crique, não fez creque, não fez craque, não tem nada doendo, desencarnou. Fique tranquilo. Faça sua prece, chame seu mentor e vá para a luz. Né? Agora, acontece muitos espíritos que acordam no plano espiritual e está fazendo craque, está fazendo creque, está com dor. Se bobear, está com as mesmas doenças e até um pouquinho mais do que tinha quando estava encarnado, porque a mente plasma isso no perispírito. Então, a gente precisa estar saudável na mente. Quando as pessoas perguntam, como é que você está? Estou bem. Graças a Deus, estou bem. Estou com câncer, estou com diabetes, estou com problema, estou com isso, estou com aquilo, mas eu estou encarnado, falando, de pé, não estou em coma. Sinal que eu não preciso refletir tanto. Dá para refletir estando lúcido. Então, a gente vai trabalhando aquilo que está bom. Porque é a partir daquilo que está bom que a gente vai construindo aquilo que não está tão bom assim e precisa ser redirecionado. Eu, quando comecei a estudar espiritismo aqui na casa, eu lembro muito de tia Helena Gregório, no ESD, conversando com a gente que a gente não precisava, porque a minha ideia tinha que destruir o homem velho, acabar com todos os defeitos e só depois, do zero, construir o homem novo. E aí ela nas nossas discussões, ela me fez entender que a gente não precisa destruir as nossas dificuldades. As nossas más inclinações, na verdade, elas são o adoecimento das virtudes que a gente tem. É porque a gente ignora essas virtudes. Então, Jesus, ele nos traz o redirecionamento. A gente precisa redirecionar, reposicionar, organizar e trabalhar direito essa semente que está germinando, ainda de uma forma meio sufocada. Então, você tem ciúme, precisa trabalhar isso. Porque o ciúme é amor, mas é um amor adoecido. Um amor baseado, provavelmente, numa vivência nessa ou em outra vida de dor, de traição, de chateação, alguma coisa aconteceu que magoou o coração e você vive desconfiado de tudo. Ou vive na posse, porque você perdeu em algum momento. E essa experiência não foi agradável. Então, a gente precisa entender o porquê, o para quê, e aí vai trabalhar. Mas quando Kardec pergunta qual é essa sensação, adivinha a resposta? Depende. Depende de cada um. Então, quando a gente acorda no plano espiritual, a gente pode chegar lá com toda a certeza do dever cumprido, pode chegar lá, nossa, eu consegui completar o tempo de vida, consegui fazer tudo que a gente se propôs nessa encarnação a fazer. Então, você chega bem. Mas André Luiz nos conta que isso é tão raro, que é quando acontece em nosso lar, o ministro da elevação vem para a porta receber o completista. Que na maioria das vezes, a gente desencarna antes do tempo por conta de um monte de coisinhas que a gente vai fazendo sem prestar atenção. Se mata todo dia um pouquinho. Meu caso, cada brigadeiro, um dia menos de vida provavelmente, no estado que eu estou. Eu tenho um vício, não sei se vocês percebem, a tia tem um vício ligado à comida. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer reeducação alimentar com a Eulália, ela me perguntou, Claudinha, você gosta mais de doce ou de salgado? Eu falei, Eulália, eu gosto de muito. Doce ou salgado, que vier, é gostoso, estamos juntos, vamos buracar.
E isso é um problema, porque eu estou tão viciada que eu preciso me desintoxicar, trabalhar isso. Já cheguei a pesar 168 quilos. Precisou que a espiritualidade, em nome de Deus e pela misericórdia divina, me colocasse um tumor na cabeça, para eu conseguir parar o ritmo enlouquecido que eu estava indo para o desencarne prematuro. Então, de 168, quando terminei o tratamento para o câncer, né, voltei para cá, foi aí que eu voltei para casa, que quando a coisa aperta, a gente corre para Jesus. Voltei para a casa espírita, voltei ao espiritismo, voltei aos estudos, e aí mudei a minha forma de ver a vida. Terminei o tratamento em 2013, com 90 quilos. Olha que coisa boa. E de 2013 até 2018, estou com 102, me pesei ontem. Por quê? Porque quem me emagreceu não fui eu, foi a quimioterapia. Então, não adianta eu pedir a Jesus hoje de joelho, Senhor, me emagrece, porque eu desejo isso. Mas se ele me emagrecer e amanhã eu acordar com a licença, Gisele Bündchen, ele pode fazer? Claro que pode. Por que ele não faz? Porque daqui a 10 anos eu estou Claudinha de novo. Porque quem tem que aprender sou eu. Tenho que aprender a segurar essa vontade de descontar as minhas frustrações numa gotinha de prazer que eu conheço. Isso serve para comida, mas serve para compra, serve para sexo, serve para maledicência, serve para reclamação, serve para tudo na nossa vida. A gente precisa dominar essas tendências que fazem com que a gente acabe encurtando o nosso tempo de vida. Tem gente que é tão viciada em se aborrecer que numa briga, num disparate, o coração não suporta e vai a óbito. Desencarna por raiva, literalmente, morre de raiva. Então, a gente precisa cuidar disso, porque quando a gente chega no plano espiritual, e nós que já estamos com a bênção da doutrina a nos esclarecer o tempo todo, a nos mostrar o que vai acontecer conosco se a gente não cumprir a nossa parte, nossa cobrança é maior. Muito será cobrado a quem muito foi dado, mas muito será dado a quem já tem muito. Então, a gente está recebendo muita informação. O problema nosso é que a gente faz de conta que não vê, a gente não quer pensar, a gente não quer... E eu tenho observado, do início desse ano para cá, que todos os temas que estão vindo para mim para fazer estudo é dentro dessa questão do desencarne, da compulsão, da questão da nossa inércia, né? Por que eu não consigo mudar? Vinícius de Lara tem uma palestra maravilhosa no YouTube, eu já baixei para o meu celular, eu assisto todo dia de manhã como motivação. Por que eu não consigo mudar? Porque eu gosto de ser assim. Eu gosto. É o que eu conheço. Mudar significa ousar, eu vou ter que sair do terreno que eu conheço para algo que é novo. E o que os outros vão pensar? A gente tem que sair um pouco, e aí isso é difícil. E aí a gente lembra do Livro dos Espíritos também, uma pergunta em que a espiritualidade responde para Kardec que a gente não consegue mudar porque a gente não quer fazer esforço. Porque é preciso muito poucos esforços para a gente conseguir fazer as mudanças necessárias. Mas é complicado, porque a gente ainda está tão acostumado, tão arraigado, que a gente precisa estar alerta o tempo todo. Porque senão a gente chega no plano espiritual e ao descobrir que você teve todas as oportunidades, seu mentor fez manobra ninja com os outros espíritos para conseguir botar para você aquela oportunidade para você se sair bem, se dar bem, e o que a gente faz? Refuga. Volta para o mesmo comportamento de sempre. Porque é importante a gente lembrar que nenhuma encarnação é planejada para dar errado. Te garanto que Renan Calheiros veio com a missão de ser um excelente político. Da mesma forma que todos os outros. A gente vem com a missão, com a obrigação, com as os desafios para a gente se vencer, para a gente conseguir, porque a gente já fez curso, porque a gente já estudou, porque a gente já tem condição de passar por aquela tentação e dar conta dela. Mas aí, quando se mergulha na carne, a gente esquece, graças a Deus, o que a gente já fez. Isso inclui também o que a gente já acordou de fazer nessa encarnação. E aí as tendências permanecem. Então, na hora da prova,
na hora do suplício, na hora que a tentação chega, a gente tem que estar realmente alerta para poder aproveitar a oportunidade para crescer. Isso significa que muitas vezes a gente vai ter que fazer as nossas escolhas de forma que o mundo material vai chamar a gente de bobo, de fanático, de covarde. Porque ver alguém, que inclusive pode ser subalterno a você, te falar um monte de desaforo, e você fazer a caridade de calar, esperar a pessoa se acalmar, e depois, com carinho, dar um conselho, ou tentar se associar, né, se fazer as pazes com ela, as pessoas vão dizer, você é um covarde. Você achar uma mala de dinheiro na rua e você devolver na delegacia, sem saber se eles vão entregar para a pessoa certa ou não, você vai ser chamado de idiota. Deus botou o dinheiro na sua mão. Não, ele botou a oportunidade de você ser honesto. E aí a gente tem que estar alerta para entender o que é o joio e o que é o trigo. Senão a gente chega no plano espiritual frustrado. A André Luiz fala que não tem nada pior, sentimento pior para o espírito do que descobrir que desperdiçou oportunidades. E a gente deve imaginar como deve ser difícil mesmo. Então, depende da gente ter se preparado para estar nesse momento. E aí Kardec ainda pergunta em relação à perturbação. Né? Quando a gente desencarna, a espiritualidade fala que é mais ou menos quando você tira aquele cochilo da tarde, que você programou dormir 15 minutos, 3 horas, depois você acorda sem saber quem é você, onde é que você está, esse tipo de coisa. Então, você acorda meio assim, de outra volta no filme. O que aconteceu? Né? Quanto tempo dura essa perturbação? De que forma ela se processa? Imagina a resposta? Depende. Depende da nossa capacidade de concentração e de domínio dos nossos pensamentos. Porque a gente vive sintonizado com um monte de gente desencarnada. E encarnada também. O grupo social onde a gente circula, a nossa família, os nossos pensamentos, vai um fluindo para o outro. Por isso é tão complicado quando eu encontro alguém que não pensa igual a mim. A gente tende a achar aquilo estranho, porque a gente está tão acostumado a ser levado pelo fluxo de pensamentos, que quando algo diz que, olha, não é bem assim, a gente se assusta e nossa primeira reação é diminuir o afeto. E a gente está à beira aí, né, de uma eleição presidencial, onde o Brasil não foi campeão da Copa do Mundo. E aí vai começar daqui a pouco aquela história no Facebook, né, de coxinha, petralha, petista, pé isso, pé aquilo outro, e as pessoas se agridem de uma forma absurda, como se isso não houvesse consequências. Então, essa perturbação depende de como eu me preparo. E aí sempre vem aquela pergunta, e eu com isso? Se os outros estão, né, querendo se brigar, se meu irmão fica chateado e tal. Nós temos levado nossas encarnações, pelo menos até aqui, como crianças que estamos brincando com perigo. Brincando com coisas que a gente não sabe qual é a consequência. Quando eu posto no meu Facebook que eu sou a favor da descriminalização do aborto, cada um desses que possa corroborar ou para essa descriminalização, a gente está hoje com o pessoal do STF para decidir se vai liberar o aborto até as 12 semanas ou não, e há uma diferença de 3-1 a favor da liberação. Mas isso por quê? Porque muita gente que é contra não se posiciona. Porque sabe que ao se posicionar vai ter que gerar discussão com quem não pensa da mesma forma. Isso tem que ser uma briga? Não. Isso tem que ser algo que a gente vai discutir, conversar civilizadamente. Tem pessoas no Facebook que não é possível fazer isso. Eu já participei de várias discussões em relação a essa questão específica. Legalização da maconha. Quando você posta lá que você é a favor, tudo o que vier, se essa maconha for legalizada, e todo mundo que tomar alguma decisão baseado, né, na sua postagem, ou estimulado pela sua postagem, bandido bom é bandido morto, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, foi estuprada porque estava de mini saia, todas essas questões que a gente se posiciona, muitas das vezes apenas replica, compartilha sem pensar muito a respeito, são ceitios que vão cair na nossa conta. E a gente precisa pensar com calma a respeito disso. Porque senão a gente entra nessa brincadeira de não saber aonde vai parar a consequência do meu ato.
E de vez em quando a brincadeira é muito divertida, está lá em cima da privada dançando, até que dá ruim. Em algum momento, a realidade vai se impor a nós. E aí, na hora da verdade, como o caso dessa menina, que tiveram que chamar os bombeiros, porque o pé dela quebrou e ficou preso na saída do vaso sanitário. Tava brincando, estava ótimo, enquanto estava em cima da tampa do vaso, vestida de bailarina, dançando. Aí escorregou o pé, caiu, quebrou o pé, ficou presa. Tiveram que chamar bombeiro e ela teve ainda que ir para o hospital, né, tomar os remédios todos para não ter nenhuma infecção mais séria e botar um gessinho no pé que ficou alguns meses. Isso porque era novinha. Então, a gente está que nem criança, brincando, fazendo de conta que não tem problema, ou simplesmente ignorando, porque muita gente a gente vê que simplesmente ignora. Eu estou lendo um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, não é espírita, mas é sobre depressão. Por quê? A maioria dos meus alunos da universidade, em algum momento, passam por um problema sério de depressão. Meninos jovens, belos, maioria com uma vida material muito confortável, sentindo-se lixo, sentindo-se menos do que os outros, numa tristeza, numa melancolia, numa coisa horrorosa. E aí fui ler o livro. Manildo, meu esposo, comprou, achou que seria interessante, peguei a leitura, comecei a ler. Eu estou mais ou menos pela página 20, comecei a ler essa semana. E eu já rabisquei o livro todo, mostrando como a doutrina poderia, minha irmã, inclusive, me chamou de fanática. Você vê espiritismo em tudo, mas é a solução. O autor fala nas 20 primeiras páginas do vazio que existe, porque vai morrer e acabou. Lembra daquela figurinha do início? Ele vê a morte como o bicho feio com a foice na mão, que acabou, pronto, morreu, não vai ter nunca mais a oportunidade de estar com os seus amores, de experimentar coisas boas, então ele entra em pânico. O vazio do materialismo. Então, a espiritualidade amiga e o estudo dessa relação com a espiritualidade nos protege, resolve. Não, senão o espírita não se matava e, infelizmente, a gente vê alguns confrades caindo nas garras, né, do suicídio. Mas quando a gente não só estuda, mas a gente vive o espiritismo, o que é viver o espiritismo? É não só estar dentro da casa espírita para ouvir palestras, para fazer o curso. É para a gente se associar às atividades da casa no trabalho social. Ir junto daqueles que precisam de nós. E também exercitar essa moralidade, essa caridade moral com quem convive conosco dentro da casa espírita. Lembra da Academia de Virtude Evangélica? É no trabalho dentro da casa espírita ou onde você estiver, mas aqui na casa espírita, quando a gente vai fazer, sei lá, vai reunir para fazer uma sopa. Vai ter treta, pode ter certeza. Sempre alguém vai pensar diferente de você, bota bacon, não bota bacon, bota isso, não bota aquilo. E esses embates são importantes porque é ali que a gente tem a oportunidade de trabalhar as nossas necessidades. E aí a gente tem a oportunidade também de executar as nossas virtudes que já conseguimos. Então, o período de perturbação, ele depende de cada um. A gente tem que tomar cuidado com as nossas postagens, com as nossas falas, com os nossos pensamentos. Porque o Facebook é seu, mas se nem a mente você pode dar mole e deixar tudo que vem à sua mente criar-se, a gente tem como uma das orientações da doutrina, botar rédea no pensamento. Marcou que seu esposo falou para você que daqui a, sei lá, saiu 6 horas da tarde, mais tarde ele está de volta. Mais tarde para a mulher é 8 horas da noite, 9 horas da noite. 11 da noite a criatura está chegando. E você está como? O giraia dentro de casa. Enfurecido por quê? Porque em vez de botar uma rédea no seu pensamento, não, atrasou porque aconteceu alguma coisa ou se distraiu. Ainda mais se saiu para jogar futebol, para ver jogo, para fazer alguma coisa, a gente já sabe que homem e criança é aquela coisa, se diverte, a gente esquece da hora. Né? Relatividade do tempo. E aí, de certo, quando olhou, deve ter entrado em pânico e veio voado para casa. Porque já sabe, na maioria das vezes, a gente vai estar sem rédea. Quando você bota a rédea, você vira. Obviamente, você não vai estar, né? Não vamos exigir santidade, mas você vai estar chateada, porém, em equilíbrio. O que aconteceu? Aconteceu que eu perdi a hora. Então, na próxima, por favor,
tenha consideração por mim, porque mulher é um bicho complicado, a gente nunca pensa que a coisa está tranquila. Marido atrasou, morreu, foi assaltado, o filho foi estuprado, alguma coisa muito séria, isso porque a gente tem fé, né? O exercício da fé é o filho ficar doente ou o marido atrasar. É impressionante como a gente descobre que não tem tanta fé assim. A gente não consegue ainda botar na mão. Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade muito grande. Então, essas coisas vão nos ajudando, né? Esse exercício, na primeira vez, você vai ficar muito chateado, vai ter que engolir não só o sapo, mas o brejo inteiro, para poder dominar a revolta, dominar a violência que a gente ainda traz na gente, e poder, pelo menos na superfície, passar. Por isso, parar de reclamar é tão difícil. Porque a gente, o tempo todo, tem que estar trabalhando o ego, que a gente cultivou milênios. E agora a gente está na posição de cuidar dele, né? Dar rédea, dar controle, dar limite. Mas dar limite para uma coisa que a gente conhece e gosta, por isso que é difícil mudar. Mas não é impossível. Então, como é que a gente pode melhorar essas questões? Bom, lá na doutrina, a gente tem um monte de ferramentas. Estou botando só algumas aqui, né? O Pentateuco, que é importantíssimo que a gente não só leia e estude, mas que a gente tente vivenciar, experimentar na nossa vida o que a gente está aprendendo. Não vai dar para fazer tudo, ainda mais numa encarnação só, a gente vai precisar de tempo, mas a gente vai conseguir, né? Jesus diz para a gente, peça e obtereis. Ele não disse que vai ser na hora. Mas se a gente pedir, a gente consegue. Pedir com força, pedir com fé, pedir e esperar, do verbo esperançar, que é fazer com que a coisa aconteça. Como eu falei, eu desejo emagrecer. Desejo é aquilo que a gente projeta para o futuro. Eu não tenho vontade, porque se eu tivesse vontade, eu tomaria as ações que são necessárias para conseguir meu objetivo. Ou seja, faria exercício físico, fecharia a boca. Então, quando a gente tem vontade, não há nada que nos impeça de conseguir. Quando a gente tem desejo, a gente arruma desculpa para que a vontade não se cumpra, na maioria das vezes. Então, por isso é importante que a gente estude a doutrina. E aí, aqui eu mostrei o Pentateuco, mas se a gente vai pegar as outras obras de André Luiz, de Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, tantos e tantos e tantos outros irmãos que vêm psicografar, contar as histórias, falar para a gente de como a gente pode desenvolver técnicas para cada um de nós, porque cada um tem as suas necessidades, para vencer no seu desafio. Então, a gente consegue. Mas o grande problema é que a gente não é muito chegado a estudar a doutrina mais aprofundadamente. Eu lembro de Leon Denis, que pegava uma pergunta do Livro dos Espíritos e transformava num livro. De tanto que ele pensava, raciocinava, ia indo às últimas consequências da aplicação prática na nossa vida atual com aquele ensinamento da espiritualidade de Kardec. Então, a gente ainda não está no nível de um Leon Denis, mas a gente já pode estudar mais da doutrina, já pode entender melhor. Recomendo fortemente pegar o YouTube e, em vez de ficar procurando meme ou vendo, né, uma coisa que eu também fazia muito, ficar vendo vídeo de humor, vídeo de gatinho fofinho, que é uma delícia, põe palestra espírita. E tem muita palestra espírita que é gostoso da gente ver. Você é mais jovem, vai para o canal Meninos Espíritas, vai para Coaching Espírita, vai para o canal Amigos da Luz. Você gosta de uma pegada mais cultural, vai pegar Divaldo, vai olhar, enfim. Tem para todos os gostos. Hoje não dá mais para a gente dizer que eu não consigo ler porque eu perco a concentração. Hoje a gente pode ouvir e pode ver, né, dentro da questão da tecnologia. Pega as palestras que são transmitidas aqui pela TV do CETJ. Tem muito arquivo, né, de palestras anteriores que a gente pode ver, rever, fazer as nossas anotações e por aí vai. Mas a gente não é muito chegado, porque isso faz com que a gente tenha que relembrar todas as nossas coisinhas que a gente precisa acertar. E às vezes dá um desânimo, porque você olha tanta coisa, né? E aí, se a gente não está dentro de um grupo, por isso, se associar à casa espírita, vir às atividades, vir aos grupos de estudo, te cria laços com as pessoas que aqui estão, encarnadas e também com os desencarnados. E aí fica mais fácil da gente, ao relembrar tudo que a gente tem que fazer, a gente não perder o ânimo, a gente não perder o foco,
A gente sempre precisa de alguém para dar uma força, para dar um apoio, para mandar aquela mensagem no dia que você não está muito bem e chega aquela mensagem que vai nos dar aquele alívio, aquele estímulo, aquela boa vontade. E não precisa ser uma pessoa perfeita, porque se fosse perfeito, a gente não estava aqui, já estava em mundo superior. Então é sim uma questão nossa entendermos que a gente está pronto quando a oportunidade surge. Alguém te convidou para evangelização? É porque você está pronto. Ah, mas eu não estudo direito, eu não consegui, mas você já tem condição. Começa como apoio. Alguém chamou você para participar da sopa é porque você está pronto. Alguém te convidou para vir fazer uma palestra, você acha, a gente vem, a primeira palestra minha, eu estava na frente lá no irmão Estevão, lá em Búzios, na Rasa, assim, ó, de medo. Por que eu trago a minha colinha, embora quase nunca olhe para ela? Porque a gente tem que ter alguma segurança, porque ainda dá aquele frio na barriga. A gente tem medo de deixar o pensamento fluir de uma forma menos direcionada e a gente não consegue trazer um raciocínio lógico. Então, é importante que a gente relembre o tempo todo, que a gente se apoie uns aos outros, porque Jesus falou que o feixe de varas, não quebra, mas ele não diz que todas as varas são perfeitas. Nenhum de nós é tão perfeito quanto todos nós juntos. Nenhum de nós é tão forte quanto todos juntos. Então, nos associarmos, compartilharmos as nossas necessidades. Falar para o amigo, olha, hoje eu tive raiva do meu vizinho, que ele chegou com um carro novo e o infeliz não trabalha. Ganhou um prêmio na loteria e comprou um carro maravilhoso. E aí eu olho para aquilo, olho para Deus, vontade de dizer que quero ter uma conversa muito séria com o senhor, mas aí a gente sabe que não dá, então você ficou com raiva. Então a gente tem que fazer o quê? Trabalhar esse sentimento em nós. Em vez de ter inveja, que é o que me faz desejar que ele entre no carro e bata o poste e morra ele, carro e tudo, eu vou trabalhar a cobiça, que é me fazer trabalhar para conseguir o mesmo bem. Mesma marca, mesmo modelo, mesma cor, tudo igualzinho. Cobiça é diferente de inveja. E a cobiça pode ser usada como estímulo para o trabalho. Então, a gente tem que entender que é do homem velho que a gente vai criando o homem novo. Aceitando, sim, as nossas dificuldades, mas trabalhando para mudá-las. Porque se a gente só aceita e fica sentadinho, a gente está naquela resignação passiva. E Joana de Ângeles nos fala o tempo todo da resignação dinâmica. Eu tenho que entender que eu tenho a dificuldade, saber que eu preciso de um tempo para resolvê-la e trabalhar em cima disso. E se daqui a 3 anos eu ainda tiver com aquela dificuldade, mudar a estratégia. Então, ainda estou há 2 anos tentando parar de reclamar, consegui diminuir bastante, mas ainda não parei. Então, ainda tem mais 1 ano aí, na verdade, 10 meses, para tentar continuar nesse processo. E aí, se daqui a 3 anos eu olho para trás e desculpa que eu continuo reclamando a mesma coisa, preciso mudar a estratégia, porque não deu certo. Então, cada coisa, cada proposta, cada desafio, daqui a 3 anos você avalia. Ou avalia 3 anos atrás como é que você estava. Como é que você estava na sua fofoca? É esse hábito que a gente tem que não pode perder um babado. E às vezes não é dos vizinhos, não, às vezes é da celebridade. Eu não fofoco dos meus vizinhos, mas não perde uma revista dessa de fofoca. Tem um programa chamado Fofocalizando, que o objetivo do programa é disseminar a vida dos outros. Aí você abre o seu celular, está lá, noiva de Whindersson, agora é esposa, esposa do Whindersson Nunes posa com uma roupa sensual. Aí você vai lá e tem que clicar para saber qual é a roupa. Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Porque quando a gente chegar no plano espiritual, meus jovenzinhos de mocidade ficam para morrer quando eu digo isso, não tem celular para todo mundo, só para quem merece. Sabe textão de Facebook, treta que você passa no grupo do WhatsApp? Pois é. Lá é olho no olho, cara na cara, não dá para fazer perfil fake. Então quem tem acesso a essas tecnologias é a galera que tem condição de usá-las de forma responsável. Deus não vai botar uma criança, como nós também não, no comando de um jato militar. Só em quem tem condição de fazer o trabalho direito. Então, é assim também conosco. Então, é importante que a gente busque, no estudo da doutrina, o fortalecimento para que a gente possa se comportar como a gente já deseja. Para que aí esse desejo se transforme em vontade, principalmente quando não tem ninguém olhando,
Eu precisei dar uma palestra, meus irmãos, para eu parar de estacionar em vaga de deficiente ou de idoso no shopping de Cabo Frio. Porque na cidade eu não paro, mas no shopping, quando você chega àquela parte lá de trás que tem um monte de vaga, eu parava mais próximo, porque tem um monte de vaga livre. Eu precisei fazer uma palestra para eu entender que mesmo que não tenha nenhum carro parado no pátio ali atrás do shopping, eu não posso parar em vaga que não é minha. Que é exclusiva. E foi difícil. De vez em quando a tentação sobe, né? Você vê lá, está com as pernas cansadas, está com isso, está com aquilo, mas não é seu, não é direito. Então, que a gente possa aprender e se fortalecer e pedir ajuda para que os outros nos fiscalizem, que é pagando mico que a gente aprende a seguir, né, no comportamento correto, para que a gente possa apaziguar a nossa violência, superar a nossa arrogância e estarmos prontos, né? É isso aqui que a gente estava falando. Estarmos prontos para, ao nos conectarmos, estarmos nos conectando o tempo todo com a espiritualidade, trazer para o nosso campo mental vibrações positivas, de otimismo. Não está do jeito que eu quero, mas está caminhando para. Então, a gente vai trabalhando isso. Vai reconhecendo as dificuldades, vai pedindo ajuda e vai trabalhando para que a coisa, se não resolver nessa encarnação, a gente tem outras encarnações com menos, né, dificuldades, uma vez que eu já comecei a trabalhar nessa, aquele comportamento que são necessários. Então, a gente se prepara para que, ao final da nossa jornada, quando a gente passar para o plano espiritual, saber que a gente está de acordo e que, pelo menos, tentou muito arduamente seguir o exemplo do Cristo. Jesus é o nosso modelo, mas ele também é o nosso guia, porque ele conhece profundamente os caminhos a percorrer. Uma vez que o Espiritismo traz é a única religião que traz para a gente essa visão do Cristo. Jesus foi criado simples e ignorante, igual a cada um de nós. É pelo trabalho dele, pela evolução e pelo tempo que ele já tem, como nosso irmão mais velho, que ele hoje pode nos guiar, porque ele já sabe tudo que vai acontecer. A gente fala em crise de valores, em crise, né, de uma série de coisas, em humanidade que está perdendo o seu eixo, porque a gente não lembra que quem está no comando é Jesus. E ele tem experiência de sobra para nos conduzir da forma mais tranquila do mundo. Ele sabe tudo o que tem que ser feito e usa, mesmo com o nosso livre-arbítrio e a gente tentando atrapalhar o processo, ele usa das nossas decisões para o caminho da paz e do equilíbrio. Então, a gente, quando se associa ao Cristo, quando a gente, no pleno domingo, 6 horas da tarde, que podia estar em casa descansando, podia estar na praia, podia estar numa festa julina, podia estar fazendo qualquer outra coisa, a gente vem para o centro para ouvir falar de Jesus, porque a gente tem sede e fome desse carinho. Aqui nós somos realmente alimentados e dessedentados. Se a gente tivesse condição de ver quantos e quantos corações que nos amam, inclusive quem está assistindo pela internet, que está ligado espiritualmente, né, nesse momento, quantos e quantos corações desencarnados estão aqui agora nos abraçando, passando para a gente todo aquele carinho, porque às vezes esperou 700 anos para a gente estar aqui, nesse momento agora, aceitando que a gente precisa melhorar, entendendo que a gente pode se entregar à vontade de Deus, que a gente já está se aconchegando ao colo de Jesus, que espera por nós o tempo que a gente precisar que ele espere, com paciência, com principalmente muito amor. Mas é um amor que você pode fazer o que você quiser da sua vida, que ele continua amando. Aí você pode dizer, eu sou a pior pessoa do mundo, você não sabe o que eu já fiz. Jesus te ama. Deus te ama. Imensamente. E além deles, muitos, mas muitos corações que aqui estão hoje, que a espiritualidade traz, para nos trazer esse conforto. Por isso que a hora que a gente vai para o passe, e o médium, se a gente estiver disposto, né, a receber de forma bem tranquila esse momento de integração dos dois planos, muitas curas físicas, inclusive, podem acontecer. Mas acontecem principalmente as curas espirituais, o apaziguamento, aquela sensação de colo,
de pertencer a algo. Nós pertencemos à família universal. Jesus é o nosso irmão mais velho e muitos corações estão aqui nesse momento, vibrando por nós, para que a gente possa, ao fazer o retorno para a pátria espiritual, a gente possa estar amparado mais do que a gente pensa. A gente possa estar de mãos dadas, lúcidos com aqueles que velam por nós durante todos os dias da nossa existência. Muito obrigada a todos e muita paz.